Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um resumo da festa do Big Brother Brasil. Vem chegando, já se inscrevendo, a gente acabou de bater 90 mil inscritos. Lembrando que nossa meta é até a final do Big Brother a gente chegar em 100 mil. Então já convida todo mundo aí, espalhe esse vídeo para os grupos de WhatsApp, para os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos e até para o seu ex, tá? Além disso, deixa aí o seu like, por favor. Nossa meta continua sendo lá no alto de 7 mil likes. A gente, infelizmente, nunca chega na meta de 7 mil, tá? A gente para em 6.400, 6.500. Então, pra gente chegar em 7 mil, tem que fazer o quê? Tem que clicar no gostei aqui embaixo do vídeo, tá? Bom, a gente vai falar sobre as coisas da festa? Sim, vamos falar. Mas eu preciso pontuar uma coisa muito importante que aconteceu antes da festa começar. Antes da festa começar, gente, a Renata teve que distribuir 6 pulseiras do alvo, né? Dela, como ela é líder, tem que colocar 6 pulseiras no alvo aí para ela poder indicar no paredão no domingo. Ela deu as pulseiras para Dani, Diego, Vitória, Aline, Vinícius. E essas 6 pessoas aí, gente, são alvos dela para ir para o paredão, tá? E a Dona Delma também, faltou a Dona Delma, né? Bom, ela justificou isso no ao vivo, só que o que pegou mesmo foi que depois que saiu do ao vivo, a Eva questionou o Vinícius sobre o que era pomba suja, tá? E a Renata já tinha falado durante ao vivo que pomba suja era um termo pejorativo, que ela não tinha gostado, que era uma forma errada de falar com ela, tá? Só que aí, gente, esquentou o clima, tá? Porque o Vinícius não queria falar o significado de pomba suja para a Eva, e assim, gente, começou a criar um clima bem pesado ali na sala, tá? A Aline sempre ficou falando pro Vinícius não justificar o que era. O Vinícius disse para as meninas depois procurar no Google o que significa pomba suja. E aí o João Pedro chegou na conversa e falou que em Goiás pomba suja tem um significado distinto, como se tivesse uma pessoa com a parte genital suja, enfim. E aí, gente, querendo ou não, as duas começaram a se irritar com a Aline começou a se irritar com as duas. A Aline, inclusive, disse que não vai chamar a Renata de cobra porque seria um xingamento para a cobra, tá? Bom, festa começou, vamos pra festa logo, tá? Foi festa da Sazon com o Michel Teló, tá? O Michel Teló cantou durante a festa, mas também visitou a casa do BBB, tá, gente? O Michel Teló foi lá, visitou a casa do Big Brother, entrou no confessionário e disse que ia votar nele mesmo. Aí o pessoal chamou ele de saboneteiro, tá? Teve dancinha também na sala, ó. O pessoal dançou. Ai, se eu te pego. Michel Teló comeu comida da xepa. Coitado do Michel Teló. Comendo comida da xepa. O cardápio era arroz, feijão e goiabada. Tá bom? O pessoal se divertiu bastante. E aí chegou o robô Fifi falando: atenção, Teló, seu tempo na nossa humilde residência acabou. E o Michel Teló agradeceu e foi pra festa cantar a sua última música antes de se despedir dos participantes, tá bom? Chega de Michel Teló, vamos ao que interessa, vamos sobre fofocas dos participantes, tá? Bom, a Delma estava falando com o Diego Hipólito e criticou o jeito que a Renata foi distribuir as pulseiras do alvo. A Delma falou o seguinte: dava pra ver o ódio no olhar dela, o ódio e a raiva, segundo a dona Delma. O Diego, então, inclusive, falou que para ele é tudo amor, amor e amém. E a Delma respondeu: acabou-se, olha o coração dela ali. Eu não tenho culpa que as pessoas ficam assim. Se meu coração sentiu e a gente viu o ódio no olhar dela, viu a raiva no olhar dela. Delma então pergunta qual palavra de baixo calão o Vinícius usou contra a Renata, porque a dona Delma não sabia qual era a palavra, tá? E aí o Guilherme falou: não foi pra senhora, tá? Fica tranquilo. O Vinícius e a Aline estavam conversando com a Renata, né, sobre o palavrão. E a Delma falou que não sabia qual era o palavrão e o Guilherme disse que foi pomba suja, tá? E a Delma respondeu: pois comece a ver egoísmo mesmo, meu santo não bateu nem com a moléstia com essas duas. Vinícius então diz que Renata e Eva passaram vergonha por apontarem que pomba suja é uma palavra de baixo calão durante o ao vivo, tá? Vinícius diz o seguinte: me poupe, uma hora dessas é ter uma vergonha uma menina dessa sendo nordestina, sabendo que a gente de onde vem usa um monte de gíria, é vergonhoso pra ela falar isso. Ela que passou vergonha, foi só ela que passou vergonha, tá? A Delma então falou que o coração dela nunca se enganou sobre as duas, tá? E a Eva tá na moléstia também, quando aparecer também, tá querendo se aparecer, disse a dona Delma. E o Vinícius falou o seguinte: eu tô muito consciente do que eu falo, do que eu faço. Tudo que eu faço é sem cautela. Eu chamei, não era pra ter chamado, mas não é nenhuma palavra de baixo calão, não. Ela veio do mesmo lugar que a gente sabe, que a gente brinca e usa algumas gírias desse tipo. Uma menina super inteligente passando essa vergonha em rede nacional, disse o Vinícius, que ficou chateado com a Renata e a Eva, tá? A Delma continuou criticando a Renata, e aí o Vinícius falou que não queria mais falar dela, e deixa quieto, e aí o assunto acabou morrendo.
Bom, na mesa do quarto fantástico, né, o pessoal também repercute a briga da Renata com a Aline e com o Vinícius, tá? A Eva falou o seguinte: e ele é uma pomba animal, e eu nasci ontem, meu chá de bebê foi ontem, até parece que é isso. A Eva tá falando que na verdade o Vinícius justificou como se pomba suja não fosse uma coisa pejorativa, e o Mike respondeu: ah, segundo o Vinícius foi um elogio, segundo o Mike. E a Renata respondeu: é a mesma coisa de no Rio de Janeiro todo mundo se chama de vagabundo e eu achar que eu tenho que achar isso normal. Posso me sentir ofendida sim sobre o que o Vinícius disse pra mim. Mike então falou o seguinte, que a Aline no ao vivo já mentiu de novo. E o João Pedro falou, quantas vezes que ela mente no ao vivo? Aí pode mentir no ao vivo, disse o João Pedro. E Renata, eu quase falei, cada um que faz o que quer no ao vivo. E o João Pedro respondeu, se lá na Bahia pomba suja pra eles é outra coisa, lá em Goiás quem fala pomba suja pra mulher tá falando mal. Eu falei na cara deles, sou seu amigo, sou seu amigo e o amigo dela também, mas você tá errado de ter falado aquilo. Eva então responde, e você nota que ficam logo desequilibrados. E eu ainda falei, ainda repito o que o Guilherme vive dizendo, palavras ditas não voltam e essa é a maior verdade, tá bom? Vamos agora falar do papo do Diego, gente. Olha só, o Diego tava desabafando com o Guilherme sobre as coisas que aconteceram na casa, tá? E o Guilherme reforçou, gente, que não gostou do fato do Vinícius usar o termo pomba suja, tá? O Guilherme disse o seguinte, ó. Esse é o local onde termina se perdendo quando vai para esse nível de conversa. Por mais que seja uma gíria, no momento de briga, a pessoa acaba pegando de uma forma diferente, tá? O Diego falou que também não concorda de ter usado esse termo, mas também disse que não concorda do pessoal do quarto no 50 usar toda hora a palavra ordinário. Ele disse que essa palavra pega no coração, que mesmo usando no grupo entre eles não é legal, tá? O Guilherme tentou justificar, né, que eles usam ali de uma forma diferente, que é uma coisa de amigos e tudo mais, mas o Diego reforçou que não gostou dessa palavra. Lembrando que quem usa essa palavra é a Aline, tá? Só que o Diego não disse isso na cara da Aline ainda. Eu tô percebendo que o Diego tá ficando meio com o pé atrás com a Aline. Vocês estão achando também? Diga aí nos comentários, por favor, que a sua opinião é muito importante, tá? Diego diz que analisou os olhares das pessoas do grupo adversário do Quarto Fantástico e percebeu que o olhar das pessoas diz muito. E ele diz o seguinte, ó, eu sou muito transparente nos meus olhares, às vezes não expresso tudo porque não quero expressar, mas eu vejo as coisas nos olhares, disse o Diego para o Guilherme, tá? Diego então revela não estar contente com o uso do termo de pomba suja de novo e disse o seguinte, ó, eu não tô contente com essa fala. Isso é meu. Como eu jamais falaria isso. Nem no meu momento de fúria. Quando você coloca uma palavra que a pessoa não tem conhecimento, você dá a pauta pro outro ter outro entendimento. E o Guilherme respondeu. Na cozinha eu disse, pode ser visto de outra forma, pessoal. Eu conheço de uma forma leve, mas de uma forma pesada eu também conheço, tá? E o Diego, amigos, vamos ser sinceros. Em nenhum momento ser chamado de pomba ou pombo eu não ficaria nem um pouco contente de escutar esse tipo de palavras, tá? Vejo que existem muitas palavras melhores, só que são personalidades muito diferentes uma da outra e cada um usa o que quiser. Diego então disse, inclusive, para o Guilherme e para Dani, quando ele decidiu abandonar as meninas do quarto Nordeste. Ele disse que decidiu sair do quarto quando as pessoas começaram a caçoar do mau cheiro e do odor de outras pessoas da casa. Que isso pegou ele num lugar muito particular e fez com que ele abandonasse o quarto Nordeste. Guilherme então conta para o Diego que discordou de uma fala da sogra também sobre a Renata. Ele diz o seguinte, ó, eu discordo, inclusive até da minha sogra eu discordo. Várias vezes, tá? Só que eu deixo claro, as pessoas falam, Del tá certa, mas eu falo, pare de dizer isso. E eu falo na frente dela também. Prefiro orientar as pessoas do que passar pano. Ela disse isso ali agora, Renata só veio aqui por dinheiro. E eu falei, não concordo com o que a senhora tá falando, não. Sou muito claro, mas com muito carinho. Vou conversar com ela novamente. Mas temos cabeças totalmente diferentes. Eu quero que isso fique claro, não é porque eu sou genro e ela é minha sogra que eu tomei uma atitude errada que eu vou passar a mão na cabeça dela, disse o Guilherme para o Diego, tá bom? Ó, gente, tô vendo que tá faltando um like, então clica no gostei para me ajudar aí, por favor. Renata então acredita, gente, lá no quarto Nordeste, que Vinícius vai usar contra eles o pódio que ela deixou montado na mesa tática do quarto do líder. O que aconteceu, Matt? Quando Michel Teló foi visitar o quarto do líder,
o Vinícius entrou lá porque ele tem a pulseira do VIP e ele viu uma mesa, a mesa tática, aquela mesa ali de fazer jogo, né, com os bonequinhos montada. E aí, gente, a Renata comentou que possivelmente o Vinícius vai usar essa mesa tática contra eles no próximo Sincerão, tá? A Eva, inclusive, percebeu que o Vinícius parou na mesa e ficou olhando para os bonequinhos da mesa, tá? A Renata, inclusive, disse que fez uma separação ali de ordem de prioridade de votos e coisas do tipo, tá? E que o Vinícius com certeza é muito inteligente e vai pegar essa informação para usar posteriormente, tá? A Eva e Renata falaram que se usar não tem o que fazer, né? Porque realmente aconteceu o que aconteceu do Michel e Taylor entrar no quarto fantástico e elas nem iriam imaginar que isso ia acontecer, tá? Voltando para a festa, gente, a Aline e Del então conversam sobre Renata e Eva, tá? E de novo falando sobre o termo do uso do termo pomba suja, da gíria pomba suja, não sei o que é, né? Pomba suja, né? Bom, as duas comentam sobre o fato da Eva e Renata serem nordestinas e não terem entendido esse termo também dessa forma que elas usaram, tá? A Dema falou o seguinte, ó. É a favor delas, elas que se lasquem, tá? Porque assim, se lembra de Gil? O Gil até falou, não vou perder pra basculho e tal. E todo mundo queria entender o que era basculho. A gente não sabe o que é vir do lixo pra perder pra basculho. E depois o pessoal entendeu o que era, mas é gíria de nordestino. Ele respondeu, só que é isso, eu não consigo entender a necessidade de querer, tipo, agravar as coisas. Sendo que elas sabem muito bem o que significam as coisas. Se por acaso teve dúvida e quisesse perguntar, perguntasse então. Mas é a segunda vez que fala que é xingamento só pra ter ibope. Eu acho que isso tá feio. E a Dema respondeu, elas querem palco. Ela chegou aqui querendo palco, isso que ela quer, disse a dona Delma sobre a Renata, quando ela voltou da vitrine do seu Fifi, tá? No quarto da líder Renata, a Renata pergunta pra Vitória se deu pra entender certinho a alfinetada que ela deu na Aline no fim do discurso dela na hora de colocar as pulseiras, tá? Segundo a Renata, gente, ela deu uma indireta sobre o fato da Aline ter ciúmes dela com relação ao Diogo. A Renata disse o seguinte pra Eva, ó, tu acha que ficou no ar quando eu falei, a gente entende, Brasil entende, a gente sabe da implicância da Aline. Deu pra entender ou não, né? Mais ou menos. É porque eu acho que eles nem imaginam o que eu tô falando, mas o Brasil sabe. E a Eva respondeu, amiga, eu acho que eles já até sabem do que você tá falando. O povo da casa, talvez não. Mas o Vinícius e a Aline, talvez sim, eles saibam do que você disse ali naquele momento. Vamos pra festa, gente? Na festa, o Diego e a Vitória tiveram uma conversa muito natural sobre sexualidade e tal, e da parte da Vitória e do Diego, cada um comentou um pouco da sua experiência de vida, tá? O Diego disse o seguinte, sabe qual é o maior tabu da minha vida? Foi a sexualidade, Vitória. Eu nunca lidei bem com a minha sexualidade, nem comigo mesmo. E não é pelas pessoas. Eu nunca consegui me compreender e eu sempre compreendo as outras pessoas. Sempre tive um bloqueio gigantesco comigo, Vitória. E ainda considero que eu tenho. Isso foi uma coisa que era um grande problema meu comigo mesmo. Perante também a minha família, perante a minha mãe, porque eu sempre falava tudo pra minha mãe e eu mentia sobre quem eu era de verdade. Vitória respondeu o seguinte, então, sobre uma parte sua que você mentia, né? E eu digo, sim, eu achava que era uma maldição, que eu era um demônio, achava tantas barbaridades de mim por causa da minha sexualidade. Então o Diego disse que ele só resolveu falar sobre a sua sexualidade depois de um relacionamento que a pessoa o encorajou a falar abertamente para os seus familiares e as demais pessoas do seu convívio sem tabus. O Diego comenta sobre a sua relação também com a religião e diz que todo mundo tem que aceitar as diversidades, tá? Ele diz o seguinte, ó, no lugar que eu estou, muitas vezes as pessoas que eu me sinto amparado não me entendem, porque eu tenho minha crença e não vou deixar de ter. Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Se nós somos, considero eu, diferente, as pessoas... A gente tem que entender todo tipo de pessoas diferentes que existem. Tem que aceitar todo tipo de diversidade real, tem que respeitar cada eu diferente do outro. A Vitória também compartilhou, né, sobre a sua relação com a Marcela há um tempo atrás. Ela disse que isso ela teve que aceitar aos poucos e tal, mas que hoje, atualmente, ela namora com o Daniel e que tá tudo bem na parte dela, porque ela se aceitou dessa forma, mas tem pessoas que não aceitaram quando ela decidiu namorar um homem depois de ter namorado uma mulher, tá? Bom, agora vamos falar sobre o João Gabriel, gente. Ó, o João Gabriel misturou algumas bebidas na festa e deu uma reação alérgica no rosto dele. Não sei se vocês conseguem perceber, mas o rosto dele tá meio avermelhado, tá? Os participantes ali, né? O Vinícius, o irmão do João Gabriel, quem mais? A Renata, a Vilma, foram lá e falaram, o que aconteceu com o seu rosto? Tá tudo bem? A dona Delma também falou, tá tudo bem e tudo mais. E aí o menino falou, não, é normal, normal. Dá uma reação assim, porque eu misturei alguma bebida. Mas tá normal, tá? Bom, só vou
tranquilizar todos vocês, gente, o João Gabriel está tudo bem com ele. Ele só teve uma reação alérgica no rosto, mas não, ele não teve nenhum mal-estar, nada disso. É apenas para pontuar aí para vocês não ficarem preocupados com o João Gabriel, beleza? Bom, vamos mudar de assunto? Olha só, uma conversinha entre Aline, Delma e Guilherme, tá? A Aline acha que vai pela votação da casa, enquanto a Renata possivelmente indicará a dona Delma ao paredão, tá? Segundo a Aline, isso vai acontecer porque a Renata deu a pulseira do alvo primeiro para dona Delma e deu uma justificativa muito mais plausível, muito mais com mais embasamentos na hora de dar pulseira para Delma do que quando deu pulseira para Aline. A Aline, inclusive, acha que é muito mais fácil a pessoa do Quarto Fantástico votar nela, então ela acha que ela vai ser votada pelo Quarto Fantástico e que a dona Delma vai ser indicada direto pelo paredão pela Renata. Só que não vai acontecer isso não, tá, gente? A Aline, sim, é a indicação da Renata direto pro paredão, só que a Aline não sabe disso ainda. Guilherme, então, falou o seguinte pra Aline: tô achando que esse poder aí é pra quebrar uma das pulseiras dessas aí, da pulseira do alvo. Ela só pode indicar quem tá com a pulseira. Foram quantas pulseiras de alvo? Imagina se a dona Delma pode tirar 3 pulseiras ou 2, ou deixar só 2 opções pra Renata poder votar pro paredão. Eu tô achando que tem alguma coisa a ver com isso. É uma outra possibilidade. A Aline falou que talvez seja isso também, só que não é isso, tá? O poder do Coringa que tá dando a dona Delma é pra tirar uma das pessoas do paredão pelo Big Fone, que vai tocar hoje à noite, hein? Hoje à noite ao vivo vai tocar o Big Fone durante o programa da Globo entre as 22h30 e as 23 horas. Então, ó, fica ligado, tá? E ó, vou pedir de novo o like, tá? Por favor, deixa o like pra me ajudar, pode ser? E também se inscreva no canal para ajudar o crescimento do meu conteúdo. Vamos lá, gente. João Gabriel e João Pedro têm uma nova discussão. Ó, para quem não sabe, antes de começar esse resumo, eu tinha feito uma live. E nessa live eu tinha comentado que ia dar ruim desse James beber de novo na festa. E ó, óbvio que deu ruim, né? Eu já entendi que quando eles bebem, eles realmente perdem o controle, tá? Bom, o que tá acontecendo, Matt? Ó, o João Pedro voltou a reclamar da Eva, tá? Ele disse que a Eva não foi ver se o irmão tava bem, né? Se o João Gabriel tava bem depois da reação alérgica, tá? Inclusive, nesse momento dá pra ver, né, que a cara do João Gabriel tá mais vermelha que o do João Pedro, ó. Vocês conseguem enxergar? Acho que dá, né? Aqui, ó, aqui tá um pouquinho vermelho e aqui tá bem mais claro, ó. Esse daqui é o João Gabriel, que teve a reação alérgica, esse daqui é o João Pedro, ok? Bom, então, aí o João Pedro reclamou que a Eva nem foi dar satisfação pro João Gabriel, que nem queria saber se o João Gabriel estava bem, se estava mal e tudo mais. João Pedro disse o seguinte, ó: só a Renata e o Mike vieram perguntar se você estava bem. A Eva nem tchum, olhou e virou as costas. Eu conversei com eles, abracei os dois e sem ela nem veio. E o João Gabriel respondeu: relaxa, fica de boa, viaja não adianta, moço. Para de falar, e eu já sei e pronto. Fica falando esse trem aí? E aí, gente, o clima começa a esquentar, tá? E o João Gabriel falou assim: não pode ficar cismado com essas coisas não, João Pedro. E o João Pedro respondeu: são pequenas coisas, João Gabriel. E o João Gabriel respondeu: eu sei, mas não pode ficar cismado não. O negócio é eu e você. O Mike ainda cola com nós, mas nós temos que esperar nada de mais ninguém aqui dentro, tá? E o João Pedro respondeu: mas se chega por último, por que lá quer ficar colando com nós pra ficar tirando com nós? E o João Gabriel: tá de boa, só pense em nós dois mesmo. E no Mike, tá? Que tá com nós e eu espero que o Mike esteja mesmo, tá? Os dois começam a discutir, né, sobre o fato da Eva não ter dado atenção pro João Gabriel, e o João Gabriel respondeu: deixa ela continuar desse jeito que ela é mesmo, deixa ela desse jeito mesmo. Eu não tô vendo nada demais. Você que tá vendo aí, João Pedro, não tô vendo nada demais não. O João Pedro respondeu: é porque eu tô vendo de longe, tô vendo as coisas que você não tá vendo não, João Gabriel. O João Gabriel respondeu: mas eu não me importo com isso não, João Pedro, mas eu me importo. Pra que ficar grudado com a gente, com nós, agora chegou e tá querendo tirar com nós agora? Minha raiva é essa. Ela chega e depois de tudo que quer tirar isso com nós, fica querendo tirar nós aqui. Quem chegou por último foram elas. Que raiva. Minha raiva é só essa, tá? Bom, os dois continuam discutindo sobre o fato da Eva e a Renata mudarem com eles recentemente, até que o momento que o João Pedro falou pra encerrar a briga: cara, para, vamos parar, essa construção, vamos parar, não sei o que, acabou. E aí encerrou a conversa, tá? Bom, Dona Vilma disse que vai levar para os próximos Sincerão a fofoca de que o Vinícius chamou ela de velha sonsa. Essa informação foi levada pela Renata da vitrine do seu Fifi para a Dona Vilma há mais de uma semana atrás. E agora a Dona Vilma disse que na próxima segunda-feira vai usar isso contra o Vinícius, tá? Bom, o Vinícius também, gente, soltou uma indireta ali junto com a Vitória. Ele disse o seguinte, ó: tá vendo lá, Vitória? Que com a gente é ruim? Tem que trapacear, viu? Era pra você ter se jogado no Downy pra quebrar a pata dela, disse o Vinícius pra Vitória, não querendo dizer que a Vitória teria que trapacear na prova do Downy lá, na primeira etapa da prova do Downy, da primeira etapa da prova do líder, tá?
O Vinícius disse isso de uma forma amigável, engraçada e divertida, mas disse, né? Teve gente que tem uma interpretação de que o Vinícius queria realmente que a Vitória trapaceasse na prova, e tem gente que falou que era isso só uma brincadeira, uma piada e tudo mais. Diga aí nos comentários o que vocês acham sobre esse comportamento do Vinícius aí, se foi normal ou se não foi normal pra vocês, tá bom? A Aline volta a reclamar da Eve e da Renata sobre o que elas falaram depois do programa ao vivo, e inclusive a Aline disse que ela não fica de falsidade na casa e que não fica metendo o pau nas costas dos outros e depois na frente fica de lengo-lengo, tá? Além disso, isso realmente para a Renata e para Eva, né? A Aline disse exatamente o seguinte para o Guilherme, ó. Vocês viram o que ela fez com o Vinícius hoje? O Vinícius sempre tratou ela super bem, com todo carinho, todo respeito. Pegou e falou, não, porque usou palavras de baixo calão, querendo desmoralizar o Vinícius, uma pessoa que aqui sempre tratou elas com carinho e respeito. Elas falaram que eu pego o ao vivo para jogar sujo. Primeiro, elas que metem o pau para depois perguntar o significado. Se quisessem perguntar e saber o significado, por que não perguntou antes? Quem perguntou foram elas. Pra que perguntar depois que meteu o pau no ao vivo? Aqui, ó, disse a Aline pro Guilherme, tá? Guilherme, então, gente, deixou claro que não achou legal o termo do Vinícius ser usado a pomba suja pra Aline, tá? Que segundo o Guilherme, isso não é um elogio, tá? Também pode não ser uma ofensa, mas não é uma palavra de respeito, não é uma palavra boa. E a Aline justificou o seguinte, ó, mas olha o que elas disseram. Elas não falaram só que a gente... que se sentiram ofendidas, falaram que era um palavrão de baixo calão. Você só fala o que sabe. Você não tem como peitar uma parada que você não sabe. Falar que é baixo calão? Porra, disse a Aline ali para o Guilherme e para a dona Delma que estava ali também, tá? Aí, gente, a Aline e a dona Delma estavam observando de longe a Eva e Renata dançando. E as duas disseram que a Eva e Renata são forçadas. E a Aline disse que se elas forçarem mais, cagam. Vamos ver esse trechinho? Vou colocar esse trechinho pra vocês verem. Forçado o palco. É forçado o palco, disse a dona Delma. E aí chega o momento que a Aline fala que se forçar mais, caga. Se forçar mais, caga. Segura a língua, menino. E o Vinícius fala, segura a língua, porque o Vinícius tá percebendo que a Aline tá perdendo o controle, tá? Acho que bebeu bastante, né? Bebe bastante, a bebida entra e a verdade sai, né? Você sabe como é que é, né? Aí já a festa... A festa foi se encerrando, gente. O pessoal começou a se arrumar para dormir. E antes de a gente encerrar esse resumo, a Aline teve uma fala ali no quarto ano 50. Falou que o pessoal tem que dar o sangue para conseguir ganhar a prova do anjo no dia de hoje, tá? Só quero lembrar para vocês que sim, hoje tem prova do anjo, tá? Vai acontecer ao vivo, 1h da tarde aqui no meu canal no YouTube. Então, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se e deixa aquele like para ajudar no engajamento, tá bom? Gostou do resumo, gente? Espero que tenham gostado do resumo. Fiz aqui um carinho para vocês nesse sábado de manhã. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos também, para todo mundo ficar atento e atualizado sobre os últimos acontecimentos da casa do BBB 25. Grande abraço e beijo, e eu fui!